Deixa eu ver se eu consigo ver mais de vocês aqui. Não vou ver todos, mas vou colocar assim, ó, pode ser. Pessoal, então, boa noite para todos. Vamos começar um conteúdo novo. Finalizamos a parte baixa da Biomol. Depois a gente vai abordar outras temáticas também. E a aula de hoje vai abordar um pouquinho sobre a parte de biologia molecular do câncer. Então, a gente vai abordar um pouquinho a parte oncológica. Vocês já tiveram patologia? Eu já. Já? Então, acho que facilita um pouquinho para quem já tiver tido patologia, mas vamos lá. Então, a parte de biologia molecular do câncer. Quando a gente fala de câncer, obviamente, para nós da área da saúde, principalmente para a gente que trabalha diretamente com a parte de diagnóstico oncológico, a gente sabe que o câncer não é uma doença, mas sim um conjunto de doenças que afetam uma grande parte da população. E, independentemente dos seus recursos, independentemente da sua classe social, qualquer pessoa pode ter uma neoplasia. E isso preocupa bastante, tanto na parte de diagnóstico como na parte de tratamento, porque, obviamente, é uma doença que tem aumentado bastante a incidência, é uma doença complicada e a gente vai fazer algumas abordagens sobre ela no decorrer dessa aula. Mas, primeira coisa, a gente precisa criar algumas definições. Para quem já teve aula de patologia, acho que vai ficar mais tranquilo, porque já tem uma noção de alguns termos, de diferenciar alguns termos. Então, dentro das definições, existem 3 termos que são parecidos, porém diferentes, que são os termos tumor, neoplasia e câncer. Primeira coisa, o que é um tumor? Por definição, o tumor é um termo, não um termo específico, mas sim um termo genérico, tá? Em patologia, ele não é específico para nada, é um termo que indica um aumento anormal de parte ou totalidade de um local. Por exemplo, se a gente observar essa perna, a gente consegue perceber uma massa tumoral. A gente vê um tumorzinho aqui. Mas esse tumor é um câncer? Então, tumor não é um sinônimo de câncer. Tumor é massa anormal. Isso aqui que a gente está vendo aqui na perna é um oncocercoma. É uma doença parasitária, tá? É uma microfilária. Se eu cortar esse oncocercoma e espremer, vai sair um pulso cheio de microfilárias. Então, é uma doença parasitária e não tem nada a ver com câncer. Então, cuidado. Nem todo tumor é câncer. Aqui, novamente, nós temos uma massa tumoral. Isso aqui é um cisto sinovial. É uma massa tumoral? Sim. É um tumor? Sim. Tumor, tumoração, tumefação, tudo é a mesma coisa. Mas isso não é um câncer. É uma massa, é um inchaço, é um edema que está rico em líquido sinovial. Então, cuidar para não confundir tumor com câncer ou com neoplasia. Existe um outro termo importante, que é o termo neoplasia. Neo quer dizer novo e plasia, crescimento. O que é uma neoplasia? Neoplasia, por definição, é uma proliferação normal de células com crescimento autônomo e uma tendência em perder diferenciação. Toda vez que eu falo de neoplasia, eu estou pensando que existe ali uma proliferação celular. Células estão aumentando de número. Aí eu pergunto, se as células estão aumentando de número, essa neoplasia tende a formar um tumor? O que vocês acham? Sim. Depende. A resposta sempre é depende, muito bem. Então, ó, se aumenta o número de células, geralmente eu vou conseguir ver uma massa tumoral. Então, aqui a gente vê uma proliferação de células, aqui células epiteliais, então provavelmente vai formar uma massa neoplásica, vai formar uma massa tumoral, perdão. Mas isso poderia ser uma hiperplasia, uma displasia ou até mesmo uma neoplasia. É uma proliferação que forma uma massa tumoral. Mas nem toda neoplasia, nem toda proliferação vai formar realmente uma massa tumoral. Por exemplo, imagine uma neoplasia hematológica, uma leucemia. Leucemias têm um aumento do número de células, células indiferenciadas, porém, você vai ter uma massa tumoral numa neoplasia? Não. As neoplasias líquidas, linfomas, principalmente as leucemias, não formam massa tumoral. Então a gente tem que tomar cuidado, que nem todo tumor é neoplasia e nem toda neoplasia vai formar uma massa tumoral. E aí que vem um outro conceito das neoplasias, que são as neoplasias benignas e as neoplasias malignas. Pergunto, neoplasia maligna faz mal? O que vocês acham? Sim, faz. Ótimo. Então a Sim, é o neoplasia... câncer, né? Isso, que é o câncer. Se a neoplasia maligna faz mal, então a neoplasia benigna faz o quê? Bem,
Certo? Não, Certeza? Mais ou menos. Não é faz meio nada. assim. Aí vocês estão vendo que é fácil cair, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Então, na verdade, tem que tomar cuidado com essas definições de neoplasia maligna e benigna. Não é que a maligna faça mal na essência, nem que a benigna faça bem, muito pelo contrário. Por exemplo, isso aqui é uma neoplasia benigna do intestino, uma PC, uma polipose adenomatose do cólon. Olha o tamanho dessa neoplasia benigna. Ela é benigna, sim, ela é encapsulada, contudo delimitado, mas se isso estivesse crescendo no pulmão, se estivesse crescendo no cérebro, matava o paciente. Então, neoplasia benigna pode matar? Sim, claro que pode matar. Isso aqui é uma neoplasia benigna também, tá? Um neurofibroma. Então, cuidado, neoplasia benigna também pode matar. A diferença é que as benignas geralmente têm um contorno mais regular, geralmente elas são encapsuladas e, principalmente, neoplasia benigna não invade outros tecidos. Qual que é a diferença da benigna para a maligna? A maligna, a neoplasia maligna, são células que conseguem se dividir, conseguem crescer sem respeitar limites normais, conseguindo invadir tecidos adjacentes. Então, a diferença de uma benigna para uma maligna, enquanto a benigna não invade outros tecidos, a neoplasia maligna consegue invadir outros tecidos. Aqui, ó, aqui poderia ser uma neoplasia benigna aqui em cima, e aqui já está invadindo outro tecido, inclusive com o potencial de cair na corrente sanguínea ou no sistema linfático, disseminando para outras regiões do corpo. Se a neoplasia maligna consegue entrar em outros tecidos, entrar na corrente sanguínea e disseminar, obviamente, por se espalhar, ela é mais complicada, ela é mais perigosa. Por isso que a neoplasia maligna, ela dá essa conotação de ser pior, pela capacidade de invadir outros tecidos. Isso aqui, por exemplo, é uma foto de uma neoplasia maligna de mama. Se a gente consegue ver, não tem contorno regular, não tem uma aparência homogênea, está crescendo para tudo que é lado de qualquer forma. Então, as neoplasias malignas são bem mais complicadas. Aqui é um colo uterino, 2 colos uterinos, né? Então tem um canal vaginal no fundo do colo uterino. Aqui a gente vê um contorno mais regular, uma aparência mais homogênea, sem crescimento superficial. Então, se for uma neoplasia, provavelmente seria uma aparência mais de uma neoplasia benigna. Por outro lado, aqui nessa outra imagem, a gente vê uma aparência muito mais heterogênea, muito mais dismórfica, um contorno não regular, crescendo para fora e provavelmente crescendo para dentro, e com alguns pontos de ramificação. Se for uma neoplasia, provavelmente se trata de uma neoplasia maligna. E nesse caso, quem me garante que essa neoplasia já não disseminou para colo uterino, para trompas, para ovário ou para qualquer outro órgão, tá? Se tornando, obviamente, uma neoplasia muito mais complicada. E para essas neoplasias malignas, que a gente chama de câncer. Cuidado, algumas pessoas vão falar, é um câncer, mas não preocupe, é um câncer benigno. Não existe câncer benigno. Câncer, por definição, são neoplasias malignas. Só que, às vezes, para facilitar a compreensão do paciente, essa nomenclatura acaba sendo usada. Mas, em termos patológicos, obviamente, ela é equivocada. Tá? Todos os nossos cromossomos, nós temos genes associados a neoplasias. Olha só que coisa complicada. Em praticamente todos os nossos cromossomos nós temos genes associados a neoplasias. Mas por que a gente tem tanto gene associado à neoplasia? Porque, na verdade, não são genes para fazer um câncer, entre aspas. São genes que controlam a proliferação celular, que são 2 grupos de genes. Vocês lembram que nós falamos de genes constitutivos e genes induzidos. Então, os genes induzidos são genes que obedecem a um mecanismo de controle para serem ativados e inativados em situações específicas, que são esses genes típicos das neoplasias, que são de 2 grupos. Os proto-oncogenes, que são aceleradores da divisão celular, e os supressores tumorais, que são freios da divisão celular. Então, vejam bem que nós temos 2 grupos de genes. Proto-oncogene que ativa a divisão celular e supressor tumoral que bloqueia a divisão celular. Esses genes eles devem estar muito bem controlados, muito bem equilibrados. Por exemplo, imagine um tecido normal que sofre uma lesão. Eu peguei uma faca, cortei meu dedo. Esse corte ele não vai ficar para sempre. Então, frente ao corte, as minhas células que estão vivas ao lado da lesão vão ligar os seus protocogenes, que são ativadores de divisão celular, e vão falar para as células, ó,
agora está na hora de fazer divisão. Uma vez que o tecido for reposto, que já acabou regenerando o tecido, que não precisa mais fazer divisão celular, vem um supressor tumoral e bloqueia a divisão, bloqueando os protocogenes. Então fala assim, ó, pronto, já fizemos a divisão, está tudo certo. Agora eu posso parar a divisão. Então os nossos genes são ligados e desligados o tempo todo. Só que às vezes, devido a um erro, uma célula ativa um protocogene, ativa a divisão celular. Do nada ela sofreu uma alteração e ela recebe um estímulo, ó, faça divisão, faça divisão. Ela quer entrar em divisão celular. Para isso, graças a Deus, nós temos nossos freios, que são supressores tumorais. Então, o supressor tumoral vai lá e fala assim, ops, pode parar, não está na hora de fazer divisão celular. Ele consegue frear a ativação de protocogene. Então, os dois genes trabalham em formas antagônicos. Um acelera, o outro freia. Às vezes, um tenta acelerar, mas o outro freia mais para tentar ter um controle celular. Mas imagine que na mesma célula, eu ativei um acelerador, ou ativei um protocogene e inativei um supressor tumoral. Essa célula acelera e perde o freio. O que acontece com essa célula? Ela vai começar a entrar numa divisão sem nenhum mecanismo de controle, vai se dividindo, até formar uma nova proliferação chamada de neoplasia. E aí, se a gente pensar bem, as neoplasias na espécie humana, elas dependem de duas alterações. Uma que vai ativar um protocogene e uma outra que vai inativar um supressor tumoral. Para ter uma neoplasia, sempre eu tenho que ativar um protocogene e inativar um supressor tumoral na mesma célula. Eu ligo o acelerador e tiro o freio. Por isso que as neoplasias são chamadas de doenças genéticas, porque elas alteram genes específicos das neoplasias. E às vezes a gente vai perguntar, bom, do ponto de vista da biologia molecular, para ter uma neoplasia, eu preciso de duas alterações genéticas. Uma que vai ligar um protocogene e uma que vai desligar um supressor tumoral. Mas de onde que vem essas alterações? Sim, pode falar. O senhor já deu essa aula, não? O senhor já deu essa aula? Para vocês? De neoplasia, do câncer, que esse trem lá eu já vi. Não, é diferente. As coisas é diferente. Mas essa parte aqui, mas aquela para trás ele já deu. Certeza? Não deu, não. O que ele deu foi falando só dos tumores, só. A última aula que ele deu. Foi até a aula que eu faltei. Ele falou dos tumores, o que era o jeito dos tumores. Pois é, que as neoplasia eu já tinha visto esses slides todos. Certeza? Não, é diferente. Ele só colocou algumas coisas só. Confia no comando da turma. Aqueles Não é que câncer ele lá, deu eu essa vi aula, tudo. não. Não é que ele deu essa aula, Não é não. a Ele mesma mandou aula, essa aula não. no e-mail. Eu já tenho esse slide no e-mail, mas não foi Eu vi dada essa a aula aula. lá na sala, no dia do slide, eu já vi essa aula. Não, não foi essa aula que ele passou, não. A aula é diferente. Tem, Tá bom, mas o resto não viu, né? Esse pessoal não viu, eu vi, tá? Não sei. Será que você não viu com outra disciplina, não? Ah, eu vi com o senhor mesmo. Tá, o resto da turma chegou a ver isso aí? Não. Tem uma parte desses slides que o senhor deu já no congresso, ó, lá em cima, às vezes pode ter sido isso, né? Às Falando vezes, sobre as neoplasias. teve um congresso que eu passei sobre isso também, sobre câncer. Talvez foi no congresso, Então foi o congresso. Eu assisti o congresso lá em cima, por isso que eu tô falando que eu sei essa aula. Deve ter sido, então, que a gente falou sobre a parte de câncer, Então, acho que foi nos congressos. foi então. Deve ter sido isso, então, Não, mas, professor. peraí, na sala também ele falou sobre o câncer, né? Ah, Na Mas sala. a aula é diferente. Sim, Mas sim, essa pode aqui ser eu isso vi também. no congresso, no começo do ano. Eu assisti a palestra. que teve um congresso que a gente falou sobre câncer. Um congresso que a gente falou sobre câncer foi... Eu dei até balinha de chuva quem acertava as coisas lá. Foi mesmo. Tá vendo? Então, Não, tá muito bem, mas a memória sua tá boa. Não, tá tranquilo. Então vamos continuar, porque eu não sei se quantas pessoas viram, mas de qualquer forma faz parte do nosso conteúdo programático, tá? A gente vai dar sequência, tá tranquilo. Pessoal, então Tá bom. Tranquilo. Só voltando aqui, pessoal. Ok. Então, quando a gente fala de causa do câncer, quando a gente fala de etiologia do câncer, nós temos várias etiologias possíveis.
A gente pensa que os agentes etiológicos são chamados de agentes carcinogênicos. O que é um carcinógeno? Carcinógeno é qualquer composto, qualquer agente capaz de promover mutação em protocogenes supressores tumorais. Agora, vejam bem, toda vez que a gente faz divisão celular, toda vez que a nossa célula faz uma divisão, vocês lembram que a DNA polimerase vai lá e tenta corrigir erros, não é? Vocês lembram disso? Mesmo corrigindo erros, alguns erros ainda vão ficar. Então, você tem uma taxa de correção que é muito boa, mas a cada divisão celular, um errinho ou outro acaba passando. E, às vezes, esses erros vão afetar justamente os protocogenes ou supressores tumorais, gerando uma predisposição genética a um câncer. Tá? No nosso meio, no entanto, também existem muitos agentes carcinogênicos, existem muitos compostos que podem levar a um câncer. Agentes químicos, agentes físicos e agentes biológicos. Por exemplo, vírus. Vírus pode levar a câncer? Sim, alguns podem. Igual o HPV, gerando câncer de colo uterino, o HBV, gerando câncer hepático, o HTL, gerando câncer celular. Então, nós temos vários tipos de neoplasias que podem depender de alguns vírus ou de agentes físicos. Radiação pode promover quebra dos cromossomos, alteração do material genético. Agentes químicos, existem milhares de agentes químicos no nosso meio que podem levar a um processo mutacional. Álcool é mutagênico, gordura tem um potencial mutagênico, cigarro tem um potencial mutagênico, cafeína tem um potencial mutagênico. Então, é muito difícil da gente escapar de agentes carcinogênicos. O nosso meio está lotado de agente carcinogênico. Tá? Então, só de você respirar oxigênio oxida. A própria oxidação é um agente carcinogênico. De você fazer divisão celular, tem taxa de erro, que pode levar a um processo carcinogênico. Então, não tem como escapar. Câncer, neoplasia, existem em todas as espécies superiores. Então, você vai pegar qualquer, o ser humano, chimpanzé, tatu, até plantas têm câncer. Então, é difícil você pensar que é uma coisa específica do ser humano. Qualquer pessoa, qualquer ser vivo superior pode ter um câncer. Tá? E a gente pensa, às vezes a pessoa, quando sofre uma mutação em um gene específico, às vezes ela altera somente um protocogene ou somente um supressor tumoral. Se ela afetar somente um supressor tumoral, somente um protocogene, não é o suficiente para desenvolver uma neoplasia. Mas ela vai ter uma herdabilidade, ou na verdade ela vai ter uma predisposição biomolecular de ter uma neoplasia na sua geração ou nas gerações posteriores. Então, quando você afeta o genoma, aqueles genes induzíveis, você pode afetar esses genes, fazendo com que as próximas gerações tenham uma maior facilidade em desenvolver esse processo neoplásico. E isso, obviamente, preocupa bastante, porque a gente vê muitas neoplasias que obedecem um padrão familiar muito significativamente. Então, você vê algumas famílias. A minha avó morreu de câncer de mama, tem uma tia minha que morreu de câncer de mama, tem duas tias que têm câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, minha prima teve câncer de mama. Será que eu posso ter câncer de mama? E quando a gente vai fazer essa avaliação, a gente percebe, bom, a incidência é muito elevada, porque existem predisposições genéticas muito significativas. E para nós que trabalhamos diretamente na parte do diagnóstico, para nós, para vocês, né, futuros biomédicos que vão trabalhar diretamente com essa parte de avaliação e capacidade diagnóstica, existem várias possibilidades ou vários níveis de diagnosticar, né, tanto a predisposição como a própria neoplasia. E a gente pensa, quais que são os tipos que nós podemos participar? Das avaliações preventivas, das avaliações clínicas, um pouquinho mais restritivo, mas diagnóstico por imagem, a gente participa de diagnóstico laboratorial, das biópsias, punções, histopatológica, avaliações preditivas, todos nós biomédicos podemos participar. A avaliação preventiva, ela visa tentar detectar uma neoplasia na fase inicial. Apesar do termo prevenção, um termo perigoso, porque ele tem várias conotações, para se prevenir de um câncer, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que, obviamente, reduzir os agentes etiológicos. Mas eu posso tentar diagnosticar de uma forma precoce. Se eu diagnosticar de forma precoce, talvez eu consiga um tratamento mais assertivo. E por isso que existem várias recomendações para tentar diagnosticar da forma mais precoce possível. Por exemplo, meninas. Existia antigamente um preceito de fazer o autoexame de mama de uma forma rotineira. Após os 20 anos, fazer todo mês.
Se a gente pensar, façam uma autoavaliação, vocês meninas, a gente já está com alguns meses esse ano, né? Está no 4º mês. Quem tem o hábito de fazer, pelo menos um mês sim, um mês não, uma autoavaliação de mama, vocês costumam fazer isso? Será que na rotina vocês fazem uma autoavaliação de mama? Ah, um mês sim, um mês não, vou verificar, parece que tem um carocinho aqui, eu preciso procurar um médico. Então, nem sempre as Não. meninas fazem. Muita gente não faz. E vejam bem que todo mundo aqui é da área da saúde. Mesmo sendo da área da saúde, a gente não tem, é pouco comum as pessoas terem uma preocupação de fazer uma avaliação mais profunda para tentar verificar uma neoplasia na fase inicial. Mas deveria ser feito, tá? Então, vejam bem que era preconizado que todo mês a mulher deveria fazer o autoexame de mama. Tem muitos grupos médicos hoje que falam não, que não faz sentido, é melhor ir procurar um médico. Mas a gente sabe também, por outro lado, na realidade, tem pouco acesso a médico, principalmente se vai para uma cidade de interior, às vezes não tem nenhum mastologista, nem nada. Então é complicado realmente. Ok? Então, além da parte anterior, deixa eu só tentar. Vamos ver aqui, desativar, então. Acho que tinha um áudio que estava passando mais forte aqui, mas não. Então, além dessa avaliação inicial, é importante verificar. Acho que tem um microfone que está ficando alto aqui. Desliga o microfone de vocês. Deixa eu ver se eu consigo desligar os microfones de vocês aqui. O do Ivan tá ativado, da Alessandra também. Acho que eu tenho que sair aqui para poder... Tá não, Tainara, vai ser bocuda. Eu desliguei Mas já. tava assim. Desliga Tava o seu, não. Ivan. Vai, Cuida do seu microfone. Eu vou tirar a print e vou mandar no grupo, Ivan. O seu tá ativado. Vai, desabilita aí pra Então gente. você fala que tá trilhada, aí pode tirar e mandar lá, velho. Ah, então tá, então. Vamos lá, Você gente. desativou agora, né? Então, Vamos lá, folgado. continua. Bora, moçada. Pessoal, então vamos lá. Então, além desses exames que a gente faz no sentido de prevenção, a gente tem que pensar que nem sempre a gente consegue fazer toda a prevenção. E, obviamente, algumas avaliações clínicas são importantes, tá? Como, por exemplo, o exame de próstata. Não tem como eu fazer um autoexame de próstata. Imagine só, tanto que a logística seria complicada. Autoexame de mama, eu consigo fazer. Autoexame de próstata, eu teria... A logística não é boa. Eu teria que conseguir achar a próstata e, além de achar a próstata, se eu conseguir achar, eu teria que saber se ela está de tamanho aumentado ou não. Então, tem algumas avaliações que a gente não tem como fazer. Obviamente, precisa de um especialista para fazer uma avaliação de natureza mais clínica. Além dessa avaliação clínica, muitos de nós poderíamos participar, trabalhar na parte de diagnóstico por imagem, dentro das habilitações do futuro biomédico, na parte de biologia molecular e outras áreas afins, existe a possibilidade de fazer a avaliação por imagem, trabalhar com tomografia, com raio-x, ultrassonografia e assim em diante. Então, quando a gente faz uma avaliação por imagem, por exemplo, imagine esse paciente que vocês estão vendo. Se a gente olhar, parece que ele está com uma barriguinha de chope, mas além disso, a gente consegue ver que ele tem uma massa tumoral aqui na região do hipocôndrio direito. Está bem aumentada essa região aqui, ó. Esse paciente estava ictérico, era um paciente lá de Macaé, do Rio de Janeiro. Só que no olhômetro eu não consigo saber o que ele tem. Se ele está ictérico, pode ser hepático, mas só no olhômetro eu não consigo. Aí, fazendo a tomografia, eu consigo ver aqui embaixo a coluna, rim esquerdo, rim direito, e saindo do rim direito, vocês estão vendo uma bola gigante aqui, pessoal. Essa bola é uma neoplasia. Essa neoplasia, vocês acham que ela é benigna ou maligna? Olha que ela tem um contorno bem regular. Benigna. Benigna. Se o contorno é regular, provavelmente se trata de uma neoplasia benigna. Então, a imagem, o diagnóstico por imagem, ele é muito informativo. Obviamente, ele não pode ficar restrito somente na visualização. Tem várias formas de fazer. Por mamografia, por raio-x, por colonoscopia. Você tem várias formas de fazer avaliação por imagem e, dentro desses processos avaliativos, o biomédico pode estar inserido em vários processos específicos de diagnóstico por imagem. Além do diagnóstico por imagem, nós temos a parte de diagnóstico laboratorial.
Aí o foco nosso ele é muito importante. Quando a gente fala de diagnóstico laboratorial, nós temos o anatomopatológico, o histopatológico e principalmente o citopatológico. O anatopatológico ele é uma avaliação muito mais morfológica, visual. Então, por exemplo, aquele sujeitinho lá do Rio de Janeiro, que estava com tumor renal, ele fez uma nefrectomia, tirou o rim, e aqui na parte macroscópica a gente vê um volume globuloso, encapsulado, com uma cápsula fibrogordurosa, pesando mais de 3 quilos. Então, se faz uma caracterização visual, uma caracterização macroscópica. Mas o histopatológico ele é extremamente importante. A gente tem que entrar. Isso aqui era uma senhorinha lá do Hospital das Clínicas que acabou falecendo porque quando ela procurou o hospital, ela já estava com metástase hepática, pulmonar e acabou não sobrevivendo. Quando a gente faz uma avaliação histológica, é feita uma biópsia, tá? E nessa biópsia vai tentar verificar a estrutura do tecido. Vocês lembram lá da histologia? Então, na histologia a gente consegue ver, o tecido está normal. Mas o tecido ele pode sofrer alteração, ele pode aumentar o número de células, apresentar uma hiperplasia, um aumento de células com perda de morfologia, uma displasia, ou às vezes um aumento de células com perda de diferenciação, né? A gente já consegue ver uma displasia ou até mesmo uma neoplasia invasiva ou não. Então, a avaliação da estrutura histológica para o diagnóstico de neoplasia é extremamente importante. E, além disso, não menos importante, as avaliações preditivas. Hoje, uma área que tem crescido muito na parte de diagnóstico são as avaliações preditivas, para a gente conseguir perceber se aquele paciente tem um risco aumentado, se ele já tem uma predisposição, uma alteração molecular, uma alteração de DNA, que vai fazer com que ele tenha um risco maior de desenvolver uma neoplasia. Tá? Então, hoje você pega qualquer paciente, você tira sangue dele ou tira um tecido dele, faz uma extração de DNA e você vai fazer um exame de DNA para saber se ele tem genes alterados que vão predispor a um tipo ou outro tipo de neoplasia. Por exemplo, eu verifiquei que ele tem uma mutação no seu APC, ou seja, ele tem um risco de ter pólipos intestinais. Eu vi que ele tem um gene PRB alterado, eu sei que ele tem um risco de ter um retinoblastoma, por exemplo. Ele tem o WT1, ele tem um risco para tumor de Wilms. Ele tem BRCA1, BRCA2 alterado, o risco de câncer de mama, câncer de ovário aumenta. Então, de acordo com o tipo de gene que eu identifique sendo alterado, eu consigo saber qual tipo de neoplasia o meu paciente tem um risco maior ou menor. A mesma coisa aqui para os protocogenes. Então, um gene ABL alterado, eu sei que tem um risco de ter uma leucemia crônica de uma forma muito significativa. A família RAS está alterada, então o risco de leucemias, de carcinomas, de melanoma está muito aumentado. Então, hoje, mesmo antes do paciente ter uma neoplasia, eu consigo saber quais neoplasias ele tem um risco maior de ter ou não. Aí eu pergunto para vocês, futuros profissionais da área da saúde, que vão trabalhar muito na parte de diagnóstico, será que é interessante a gente fazer essas avaliações de diagnóstico? Será que é bom fazer isso? Será alguém que gostaria de fazer uma avaliação para saber que tipo de câncer ele pode ter? Pessoal, a nossa aula vai cair, tá? Já vai cair, tá avisando aqui que falta menos de 1 minuto para cair. Eu vou mandar o novo link do Zoom para todos nós da área de biomol, da parte de diagnóstico. É extremamente importante a gente saber que existem várias ferramentas para a gente poder diagnosticar alterações em genes específicos envolvidos em neoplasias antes mesmo que a neoplasia se manifeste, tá? Mas cuidado que não é nem garantir que a neoplasia vai se manifestar. A pessoa tem uma predisposição, tem um risco aumentado de desenvolver uma neoplasia. E imagine só, se fosse para vocês, imagine, não precisa nem responder, mas quem teria coragem de fazer um rastreio genético para saber de quais neoplasias vocês são suscetíveis? Se você tem um risco de ter um câncer de mama, se você tem um risco de ter um câncer de pele, se você tem um risco de ter um câncer no cérebro. Então, vejam bem que hoje existem as ferramentas dentro da Biomol e para vocês, quando vocês vão entrar no mercado de trabalho, vocês vão verificar que existem cada vez mais laboratórios, clínicas que trabalham realmente com essa parte de predição, né, na área de biologia molecular, para tentar identificar os genes que predispõem a tipos específicos de câncer. Mas o que é uma avaliação preditiva?
Será que quando a gente nasce, a gente tem como saber como que a gente será no futuro? Isso aqui não sou eu, mas eu gosto de colocar essa imagem, ó. Careca, gordinho de cavanhaque, é o futuro professor Marco aqui, ó. Mas será que a gente consegue fazer uma avaliação, mesmo conhecendo os genes da pessoa, saber o que esses genes realmente vão determinar na pessoa? Se eu tenho um gene alterado para um câncer, quer dizer que realmente eu vou ter um câncer? Na verdade, eu tenho um risco extremamente aumentado, mas não quer dizer que eu vou ter de fato um câncer. Eu posso morrer de qualquer outra coisa. Posso morrer de uma forma precoce, inclusive. Mas baseado nesses exames, muitas pessoas estão fazendo cirurgias profiláticas. O que é uma cirurgia profilática? Operar antes mesmo de ter. Por exemplo, isso foi publicado no Jornal Popular, uma mulher que tira a mama para evitar um câncer. Ela fez um exame preditivo, verificou que ela tinha um BRCA1 alterado, ela tinha um risco de ter um câncer de mama. Ela falou, não vou esperar o câncer desenvolver, eu já vou lá tirar a mama. Será que é certo uma pessoa fazer isso? Pensam bem, se fosse você faria isso realmente? Isso tem muito a ver, né? A gente fala muito do efeito Angelina, que foi até capa da revista Times. O efeito Angelina, ele coloca que ela fez um exame biomolecular e verificou que ela tinha um gene alterado para risco de câncer de mama. E ela conta a história da mãe dela, que tinha também esse gene, que transmitia esse gene alterado para ela. E ela fala de uma medical choice, uma opção médica. Ela falou, ao perceber que minha mãe tinha esse gene alterado, teve um câncer e acabou morrendo por causa do câncer, por mais que a gente tinha recursos para tentar tratar, eu vendo que eu herdei esse gene da minha mãe, eu preferi já tirar as mamas. Então ela fez uma mastectomia bilateral radical, tirou tudo para zerar o risco de ter um câncer de mama. Para câncer de mama, a gente consegue fazer uma cirurgia. Mas imagine se fosse um câncer no cérebro. Eu não teria como fazer uma cirurgia profilática para câncer no cérebro. Então, para algumas situações é válido, para outras talvez nem tanto. Mas, obviamente, o que ela fez no caso dela, eu acredito que se para ela foi bom, valeu a pena. E muitas vezes, mesmo com diagnóstico confirmado, muitas outras áreas de trabalho ainda são possíveis, que é a parte do pós-diagnóstico. Uma vez que o paciente já foi diagnosticado com câncer, existem tratamentos? Sim, existem várias linhas de tratamento, mas mesmo assim a gente tem que tomar muito cuidado com o que principalmente a mídia leiga divulga. Por exemplo, eu tenho essas 3 revistas lá em casa. Em 2001, a Super Interessante publicou na sua capa O Fim do Câncer, colocando que descobertas recentes mostraram que a ciência nunca esteve tão perto de decretar a cura definitiva do câncer. Vejam bem que ela falava da cura definitiva do câncer em 2001. Nós não temos a cura definitiva do câncer até hoje. Em 2004, a Super Interessante publicou o Câncer. Pela primeira vez na história, somos mais espertos do que ele. Será que nós somos mais espertos do que o câncer? 2013, a mesma revista publica Câncer, viramos o jogo. Será que viramos o jogo? Provavelmente não. Só corrigir essa luz aqui. Ok. Então, cuidado com o que a mídia divulga quando a gente fala da parte oncológica. Obviamente, melhorou muito. Nós temos várias linhas de tratamento, né? Que eu falo assim, a primeira coisa é a linha cirúrgica. Sempre que possível, tirar o mal pela raiz. Sempre é fácil? Não. Tirar um tumor ósseo, por exemplo, é fácil? Não. Tirar um tumor no cérebro é fácil? Não. Tirar um tumor no pescoço, dependendo do tumor, você não sabe nem por onde começar. Então, por mais que o processo cirúrgico seja sempre talvez a melhor ideia de tratamento, de procedimento, nem sempre o procedimento cirúrgico ele é realmente fácil de ser realizado. Tem a radioterapia, só que radiação, vocês lembram que é agente carcinogênico. Radiação também pode promover câncer. Radiação promove tanta alteração que a maior parte das células acabam morrendo. Só que nem sempre a célula neoplásica vai morrer frente a uma radiação. Às vezes você mata mais células normais do que células neoplásicas. E, obviamente, isso pode ser um problema. Quimioterapia também é outra situação. A maior parte dos quimioterápicos são compostos químicos que vão tentar modificar como que o material genético, fatores que regulam o material genético, vão se expressar. Por exemplo, vincristina, vinblastina, taxanos, são inibidores das fibras do fluxo mitótico. Eles evitam com que os cromossomos se separam durante um processo mitótico. E a gente pensa, bom, se os cromossomos não se separarem, isso vai gerar uma poliploidia. Será que isso aqui realmente vai conseguir matar a neoplasia? Muitas vezes não consegue matar.
tá? E às vezes, além de não matar, deixa a neoplasia mais forte, que é um grande problema, obviamente, gerando muitos efeitos colaterais, resistência à droga e o próprio risco oncogênico, tá? Aqui, só para ilustrar, hiperpigmentação de trajeto, onde a droga vai passando, ela vai queimando os tecidos e às vezes chega até a extravasar. Se extravasa aqui, desse acesso venoso, você não tem mais acesso. Aí você tem que procurar outro acesso em outra mão, outro acesso, e vai, obviamente, ferindo muito o paciente. Então, realmente, a quimioterapia, ela é bem complicada também. E aí pensaram que existem compostos, né, ou formas de você tentar... Tem outras formas de você tentar controlar a proliferação de células através de hormônios, ou através de tentativa de correção por resposta imune. A hormonoterapia ela funciona muito bem para alguns tipos de câncer, câncer de mama e câncer de próstata. Paciente que tem um câncer de mama, por exemplo, se você der hormônio masculino, o câncer de mama para de crescer. Um homem que está com câncer de próstata, dá hormônio feminino, a próstata para de crescer. Então, você consegue controlar o crescimento. Em algumas situações, de uma forma temporária, isso funciona muito bem. A imunoterapia, por outro lado, é muito interessante também. Só que o nosso sistema imune, ele funciona bem para poder tentar destruir algumas células. Por exemplo, aqui a gente vai ver uma célula de defesa tentando fagocitar uma bactéria no meio das hemácias. Então, vocês vão ver a bactéria tenta fugir, tenta ir embora, só que a célula de defesa vai lá até conseguir fagocitar essa bactéria. Ela fugiu pelo lado e agora fagocitou. Então, o nosso sistema imune ele é muito eficaz, ele é muito assertivo. Só que quando chega uma célula tumoral, às vezes o nosso sistema imune ele não consegue detectar essa célula tumoral, essa célula neoplásica, para conseguir destruir essa neoplasia. E às vezes ela precisa de um empurrãozinho com alguns compostos químicos que são muito caros, gerando uma terapia talvez mais específica, porém cara também. E aí, o que pensaram no nível de biologia molecular? Bom, se as neoplasias são doenças que envolvem o nosso material genético, e se eu conseguisse corrigir um defeito genético? Então, nessa perspectiva futura, pensaram talvez em fazer uma terapia gênica. O que visa, em termos de biologia molecular, a terapia gênica? Eu sei que as neoplasias dependem de duas alterações. Tem um problema no acelerador e um problema no freio. O carro está acelerando e perdeu seu freio. E se eu conseguisse corrigir o freio do carro? Se eu conseguir ir lá e puxar o freio, talvez o carro ia parar. Então, a terapia gênica, ela tenta inserir novos genes para corrigir a célula alterada ou para tentar destruir essa célula. E a terapia mais eficaz que nós temos hoje é chamada de terapia do gene suicida, que o melhor gene que nós temos é chamado de gene P53. O que esse gene faz? Vocês lembram que nós falamos dos genes que são induzidos? Quando uma célula está proliferando demais, o gene P53 é o mais importante freio que existe na espécie humana. O que esse P53 consegue fazer? Ele chega na célula e manda uma mensagem: para de dividir. Ele induz a célula parada de divisão celular. Ele bloqueia, ele freia a divisão celular. Se a célula não parar a divisão celular, o gene P53 consegue induzir a apoptose. Ele fala assim: você não vai parar de dividir, você não vai frear, beleza, então você vai morrer. Então é um gene extremamente eficaz quando a gente fala de neoplasia. O que pensaram em fazer? Bom, vou pegar um gene P53, colocar dentro de um vírus, por exemplo, a pessoa tem um câncer no fígado. Eu pego um vírus da hepatite, tiro o genoma da hepatite e coloco dentro desse vírus o gene P53 humano. E eu faço um vírus geneticamente modificado. Quando esse vírus infectar os hepatócitos, que tem a neoplasia, que tem um câncer, o vírus entra dentro da célula e manda seu material genético dentro da célula. Só que ele não está mandando o material genético dele, porque é um vírus geneticamente modificado. Ele está colocando dentro da célula neoplásica o gene P53, que é um freio. Quando esse gene chegar dentro do núcleo, esse gene poderá ser expresso, porque esse gene ele foi colocado junto com um promotor forte. Então, o gene que vem com um promotor forte, ele vai puxar RNA polimerases e ele vai começar a se decodificar, decodificado para falar para a célula frear. Ele induz a célula a frear e se a célula não frear, ele induz a célula a morrer. Isso mata somente células neoplásicas. Será que funciona? Sim. Isso aqui são células neoplásicas, são células de tumor que foram infectadas com vírus
que contém um gene P53. Vejam bem que as células estão aqui todas tentando se dividir. Elas estão tentando fazer divisão, tentando fazer divisão, tentando fazer divisão. Elas não conseguem, elas tentam brotar. Olha tanto que elas tentam brotar. Tenta, 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 e de tanto tentar, essa célula vai morrer. Tem umas que ficam desesperadas para tentar entrar em divisão. Elas não conseguem se dividir e todas elas são induzidas a um processo apoptótico. Essa terapia gênica, dentro dos aspectos biomoleculares, é uma terapia extremamente específica, que ela só vai matar células do câncer. Olha só que avanço a gente está chegando em termos de biologia molecular. Eu consigo modificar um vírus, colocar um gene humano dentro desse vírus com a parte de promotor, infectar células e forçar a célula a entrar em processo apoptótico. Ok? Isso é o futuro. O problema é que no Brasil a terapia gênica ainda é proibida por causa de lei. Tá? A gente não pode fazer terapia gênica por causa de restrições legais, que muita gente fala que a gente estaria brincando de Deus. Ok? Mas vejam bem que no futuro eles vão permitir terapia gênica e quando permitir, não vai ter pessoas habilitadas dentro da biologia molecular o suficiente para poder trabalhar com essas técnicas. Então estejam todos preparados. Só para a gente finalizar nossa aula de hoje, somente uma pequena consideração quando a gente fala de paciente oncológico. Eu falo o mais importante quando a gente trabalha, quando a gente assume desempenhar uma função na área da saúde, a gente pensa assim, eu tenho habilidade para poder, habilitação e habilidade para poder diagnosticar um paciente com câncer. Eu tenho habilidade para poder manipular um vetor, para fazer um vetor que pode ser uma fonte terapêutica. Então a gente pensa em vários processos diferentes. Mas o mais importante, além disso, obviamente, gerar patrimônio, gerar riqueza para todos nós, a maior riqueza que é gerada é quando você pensa, um paciente que eu consigo diagnosticar precocemente e graças a isso ele fez um tratamento e sobreviveu. Um paciente que eu pude aplicar uma técnica de biologia molecular, fazer uma terapia nova e ele conseguiu sobreviver. Uma vida que você tiver ajudado para sobreviver, já vai ter valido a pena de todo o seu esforço, de tudo que você está fazendo em faculdade, de todo o seu trabalho, isso vai ter valido a pena. É por isso que eu falo, o nosso trabalho na área da saúde, ele é muito mais do que você somente ganhar dinheiro, de você participar de alguns processos. Você está trabalhando com vidas humanas, tá? E o mais importante quando a gente trabalha com vidas humanas são os pequenos detalhes que a gente vai trabalhando. Um paciente oncológico, um paciente que está desesperado, se sente sozinho, se sente desamparado, e às vezes o que ele mais precisa é um pequeno gesto, uma pequena atenção, igual esse vídeo mostra, tá? Então, para finalizar, um pequeno vídeo para vocês verem sobre a importância dos pequenos gestos. Não sei se alguém já fez isso também. E eu fiz para nunca mais, viu? Olha a cara de spam dos pais. Só para mostrar a importância dos pequenos gestos. Pessoal, com isso a gente fecha essa aula de biologia molecular aplicada à parte oncológica, tá? Muito obrigado pela paciência e pela atenção de todos vocês. Essa aula, depois vou editar o vídeo dessa aula, tá? Os slides já estão disponíveis no Google Class. Depois vou editar o vídeo para que todo mundo que quiser rever a videoaula ter disponível. Quem não